iniciar aqui. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa aula, iniciando com uma revisão sobre Santo Agostinho, para a gente recapitular um pouco daquilo que foi visto no período anterior, para a gente poder continuar, tá certo? O Santo Agostinho, gente, ele foi um filósofo do período medieval. Não sei se vocês já estão estudando lá na história, mas o período medieval, ele é um período que pode ser chamado também de Idade Média, que compreende mais de 1000 anos. Ou seja, vai ali aproximadamente do século II, século III depois de Cristo, até o século XV, século XVI, né, dos nossos dias. Então você tem aí mais de 1200 anos de história, quase. 1200 anos de história, onde a Igreja Católica Apostólica Romana comandou a Europa. E por que não dizer o mundo nessa época? Então nós temos, dentro dessa Idade Média, um controle da religião sobre a vida de todas as pessoas. E aí, pessoal, aqui para nós, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que se adaptam muito bem à vida religiosa. Mas existem outras pessoas que não. Porque a religião, ela possui uma série de dogmas. Ela possui uma série de regras que a gente tem ou deve seguir. No caso da religião cristã, do catolicismo, a gente encontra inúmeras regras. Inúmeras. Por exemplo, a gente brincou, não foi, Brian, no começo da aula, a respeito dessa questão de heterossexualidade, né? Mas se a gente for analisar a Bíblia, somente os heterossexuais vão para o céu. Somente os heterossexuais vão para o paraíso. Eita, poucas pessoas vão, viu? Se você for homossexual, você está condenado a queimar no fogo do inferno. Certo? Então, a gente já pode começar dizendo que uma sociedade comandada por uma religião não pode ser uma sociedade que possa dar certo para todo mundo. Você vai ter ali um grupo de pessoas que vai sofrer bastante. Principalmente aquelas pessoas que não concordam com aquilo. Porque hoje, gente, nós temos a liberdade de dizer assim, eu não concordo com aquilo que a religião cristã diz. Eu posso até dizer assim, eu sou católico, mas eu não concordo com tal coisa da Igreja Católica. Hoje a gente pode dizer até que não acredita em Deus. Não é verdade? A gente pode se declarar ateu. Só que durante... pode falar. O Gabriel tá pedindo para você aceitar ele. Tá certo. Tá aceitado. Pois é. Hoje nós temos essa liberdade. Né? Só que naquela época não. Porque o que acontecia? A igreja, ela comandava não só a vida dos fiéis. A igreja, ela comandava a vida de todo mundo. As regras que pertenciam à religião eram as regras que pertenciam para toda a sociedade. Então, se você de alguma maneira infringisse aquela regra, você receberia uma punição civil. Seria preso, muitas vezes seria morto. Então, talvez por isso
A Idade Média ficou conhecida também como Idade das Trevas, período das trevas, porque você não tinha assim uma liberdade de pensamento, você não tinha uma liberdade de ação, você tinha que viver dentro daquele quadrado da religião. E a igreja começou a produzir muitas aberrações, se tornou muito ligada ao dinheiro, se tornou muito ligada ao poder, totalmente diferente daquilo que Cristo pregou. Totalmente diferente. Cristo pregava o amor, Cristo pregava o desapego aos bens materiais, e a igreja, a partir do momento que se tornou religião oficial, a partir de um decreto do imperador Constantino, a partir do momento que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, aí o negócio começou a desandar. Tudo isso foi uma jogada política de Constantino, para tentar atrair não só cristãos para a igreja, né, mas para tentar produzir mais pagadores de impostos. No meio disso tudo, gente, vai aparecer o Santo Agostinho. Vai aparecer o Santo Agostinho. Na verdade, o nome verdadeiro de Santo Agostinho é Aurélio Agostinho, certo? Esse santo aí, ele ganhou só depois que ele morreu, tá bom? Aurélio Agostinho, ele viveu durante o período em que o Império Romano estava caindo, certo? E o cristianismo vinha assim ao mesmo tempo que vinha numa ascensão, vinha também num processo de crise. O Aurélio Agostinho, ele é um filósofo africano, certo? Ele nasceu numa cidade chamada de Tagaste, que hoje pertence ao território da Argélia. Então, um filósofo africano. Quando o Agostinho era jovem, adolescente, ele saiu lá da terra dele e veio para a Itália. Veio como se morasse na Itália, né? E foi para a Itália. Lá na Itália, o Aurélio Agostinho teve a oportunidade de estudar filosofia. Teve a Professor, o Gabriel tá mandando pra aceitar ele. De novo. Ele tá mandando aqui pra mim mensagem. Pronto. Ronaldo, né? Pronto. Então, quando o Agostinho chega na Itália, ele teve a oportunidade de estudar filosofia, estudou literatura, história, retórica, principalmente por meio dos ensinamentos do filósofo Cícero. Então, o Agostinho, gente, ele se tornou um especialista na arte de falar. O cara se expressava muito bem. Ele tinha o dom da oratória e também da retórica. Ele dominava, ele convencia as pessoas por meio da sua fala. E essa característica, quando ele chegou na Itália, abriu muitas portas para ele. Rapidamente, ele foi ganhando cargos no Império, até que ele chegou a um cargo top. Chegou assim num cargo show, chamado de a voz do imperador, que era uma espécie de advogado do imperador, de defensor dos ideais do imperador. Tudo que o imperador ia decidir, se fosse uma decisão polêmica, que as pessoas iriam questionar, sabe o que é que o imperador fazia? Mandava o Agostinho ir lá para o meio do povo para argumentar. E aí, como ele era muito bom nessa lábia, as pessoas acabavam acatando, acreditando. Então, Aurélio Agostinho se tornou, assim, muito jovem, uma pessoa fundamental dentro desse império. Né? E se converteu ao cristianismo, ele não era cristão, se converteu ao cristianismo por meio do contato com um bispo chamado Bispo Ambrósio, certo? Também depois foi canonizado como santo, né? Santo Ambrósio,
que era bispo da cidade de Milão, na época, na Itália. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Então, eu vou passar aqui, gente. Antes de se tornar cristão, pessoal, antes de se tornar cristão, o Santo Agostinho, ele passou por muitas crenças. Ele era daquele tipo de pessoa, assim, eu me identifico muito com o Aurélio Agostinho, porque eu também passei por muitas religiões, antes de me tornar isso que eu sou agora, né? Eu já fui católico, já fui da Legião de Maria, para vocês terem uma ideia. Já fui evangélico, mas eu entrei na igreja evangélica só porque tinha banda e eu queria tocar algum instrumento. Já fui da igreja dos Mormons, aquela igreja e aquela religião que o Gil do Vigor também participou, né? Que participou do BBB. Eu era da mesma religião dele. Já visitei terreiro de Umbanda, que o pessoal chama de Macumba, né? Já visitei tribo indígena, já fui no centro espírita. Eu espero, professor, muito que você não tenha sido expulso de todos e tenha saído porque quis. E, pois é, eu visitei tudo, mas a que eu mais me identifiquei foi a religião dos Mormons, que é a mesma do Gil do Vigor, mas não deu para mim nenhuma. Nenhuma delas deu para mim. E hoje eu vivo de acordo com o que manda a minha própria mente, né? E o Santo Agostinho, que eu estou chamando aqui de Aurélio Agostinho, porque ele ainda não era cristão, o Aurélio Agostinho também andou em muitas religiões. Porque o Aurélio Agostinho, ele tinha um vazio que muitas pessoas têm, que buscam preencher esse vazio nas religiões. Eu não sei se vocês percebem isso nas pessoas, mas parece que tem algumas pessoas que têm esse tipo de carência que elas acham que só vai ser suprido através de alguma denominação religiosa. Vocês conhecem alguém também que já rodou em várias religiões? E o que é que vocês pensam disso? Não conheço nenhuma, só você agora. É? Eu não acho nada, não. Uma pessoa que tem que escolher. Ela que ande em tudo. Ela que onde? Eu já frequentei tudo no mundo, mas não é pra, né, religião não é, porque mãe gosta desse negócio de experiência nova, né? Me dava pra todo buraco que ela queria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta pensando no futuro, né? Praticamente todos nós fomos batizados na igreja católica quando a gente nasceu, ali nos primeiros meses. Ou seja, a gente se tornou católico mesmo sem querer ser católico naquele momento. Vocês pretendem fazer a mesma coisa quando vocês tiverem os filhos de vocês? Professor, Sim eu ou tenho não? uma opinião diferente. Tipo assim, ó. Ah, Eu vou deixar, se quiser se batizar, se batize, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade nem de parir, né? Primeiramente. Se eu tiver filho futuramente, eu vou dar a liberdade de escolha para ele escolher a religião que ele quiser. então, no caso, vocês não vão batizar eles quando Professor, eles já forem imaginou que a gente vai ser a recém-nascidos? melhor. A gente Não, desse eu fui tempo vai batizada ser. na igreja católica sem eu querer, eu não queria não. Mas eu fui, né, fazer o quê? Fala aí. A gente vai ser os melhores pais. Diz, Giovana. Assim, mas tem outro tipo de religião para se batizar uma criança ou é só na religião católica em si? Tipo, outras opções? Eu não sei te dizer assim Não, com exatidão. é só a igreja católica que faz batismo. Não outra religião faz esse tipo de coisa, não. Entendi. Porque o batismo... Faz sim, não faz não. O pessoal que mexe com banda, eles meio que batiza, sei lá, pra meio que a criança entrar, não sei, diferente. negócio assim, né, não? Mas É evangélico também, acho que batiza. Não sei se é batismo. Não, é mas... evangélico não batiza. Não, nas outras religiões, o que tem é uma espécie de apresentação. Ah, da É criança. verdade, apresentação. Verdade, a apresentação na macumba, sei lá como é que chama aquilo. Meu filho quiser ser macumbeiro.
na igreja evangélica tem, na Umbanda também. Acho que o catolicismo, das religiões ocidentais que eu conheço, né? Porque tem as religiões lá da Ásia, mas das religiões ocidentais eu acho que é a única que batiza criança. Porque, na realidade, o batismo, ele simboliza um arrependimento e o desejo da pessoa de ter uma nova vida. Né? Você limpa os pecados anteriores e você começa uma nova vida. Um recém-nascido de 3, 4, 5 meses não tem pecado nenhum. Né? Tem pecado nenhum. Então, por que batizar? Essa foi uma técnica que a Igreja Católica encontrou de fazer com que a igreja possuísse mais adeptos, fazendo com que eles se tornassem católicos desde muito novos. Entendem? Pois é. Então vamos seguir, né? Então Aurélio Agostinho, ele passou por muitas religiões em busca de preencher essa carência que ele possuía, né? Mas as primeiras religiões que ele encontrou, parece que essa carência foi aumentar. Chegando num ponto em que ele não acreditava em nada. Não acreditava em nada. Ele se tornou um adepto do que a gente chama de ceticismo. Essa palavrinha aqui, ó. Ceticismo. O que é que significa ceticismo? Ideia de que não existe verdade possível. Então chegou num ponto que o Santo Agostinho simplesmente não acreditava em nada. Achava que era impossível chegar a uma verdade. E aí, teve um tempo em que o Santo Agostinho ele conheceu uma religião vinda do Oriente, chamada de maniqueísmo, representada por esse símbolo aqui, ó, o yin e yang, que representa o bem na parte branca e o mal, sendo que dentro do mal você tem o bem e dentro do bem você tem o mal. Essa religião foi criada na Pérsia por um indivíduo chamado Maniqueu ou Mani, que pregava a ideia de que o universo é formado por duas forças opostas que lutam entre si, bem e mal. Só que o que aconteceu, pessoal? Essa religião também não supriu as carências do Santo Agostinho, né? E ele ficou naquela vibe, naquela bad de ser um homem jovem, de ser um homem bem-sucedido, tinha um ótimo emprego, tinha reconhecimento das pessoas, mas tinha um vazio na sua existência que não era preenchido por nada. Aí ele ficou naquela bad, né? Assim, porra, eu tenho tudo que a maioria das pessoas gostariam de ter, mas eu não sou uma pessoa feliz. Não sou uma pessoa feliz. Aí, gente, foi quando ele teve contato com o Bispo Ambrósio. O Bispo Ambrósio, ele foi decisivo no processo de conversão, né, no processo de adoção do Santo Agostinho ao cristianismo. Então, a partir do contato com os ensinamentos do Bispo Ambrósio, Agostinho, né, que no início resistiu muito, só que parece que o cristianismo, assim, é como se o cristianismo tivesse encontrado Agostinho e não ele encontrado o cristianismo. Então, quando ele se percebeu um cristão, ele abandonou tudo. Sabe aquela historinha que Jesus conta? De que o jovem pergunta para ele, né? O que é que precisa fazer para entrar no céu? E Jesus diz, abandona tudo e me segue. Foi exatamente isso que Agostinho fez. Largou tudo. A carreira, né? Largou as suas posses, fez um voto de pobreza. Abandonou a carreira e atos anteriores para se converter ao cristianismo. Então ele abandonou as coisas materiais e também certos comportamentos que ele tinha anteriormente. Então,
A partir disso, o principal ensinamento que Santo Agostinho absolveu para ele, do bispo Ambrósio, foi que, da maneira como ele vivia, sendo somente um filósofo, não estando ligado às coisas de Deus, na maneira como ele estava vivendo, ele nunca iria encontrar a verdade. Para Ambrósio, as pessoas que não vivem uma vida dedicada a Deus, elas nunca conhecerão a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela não é um simples conceito ou uma palavra. A verdade não é a gente que encontra ela. É a verdade que nos encontra. Porque a verdade, ela é uma pessoa. Jesus. Agostinho acreditava ter sido encontrado por Jesus, podendo finalmente ser uma pessoa feliz. Então, você que busca a Jesus, a sua busca é em vão. Porque vai chegar um dia que é Jesus que vai te encontrar e você terá somente que tomar a decisão se você aceita ou não que ele entre na sua vida. E no caso de Agostinho, ele aceitou. Isso aqui nós já discutimos nas aulas anteriores. Estou fazendo apenas uma revisão, tá, gente? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Até aqui, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Posso continuar? Posso, Negrada? Pode. Por mim, pode. Beleza. Então, quando o Agostinho, pessoal, ele se tornou um cristão, ele ganhou também uma tarefa muito, muito difícil e muito importante. Porque o Agostinho era alguém muito inteligente. O cristianismo, inicialmente, era uma religião muito difundida entre os pobres. Aquilo que a gente já conversou. Se eu sou rico e Jesus diz que eu tenho que abandonar tudo, é difícil, porque o rico ele tem muita coisa. Mas se eu sou pobre e Jesus diz que eu tenho que abandonar tudo, é um pouco mais fácil, porque o tudo do pobre é quase nada. Então o cristianismo se espalhou muito entre os pobres. Mas entre os intelectuais, os ricos, o cristianismo caminhava a passos lentos. E aí, para Agostinho, coube uma missão. Qual era a missão? De converter esses intelectuais. De converter, de tornar também cristãos os intelectuais. E até outros filósofos que viviam espalhados por aí. Então, Agostinho ele se percebeu meio que num beco sem saída, porque ele tinha que desenvolver um argumento racional. Porque o argumento da religião não é um argumento racional. O argumento da religião é um argumento baseado na fé. Alguém aí sabe, gente, o que é fé? O que é que significa ter fé? Para mim, assim, no meu pouco conhecimento, eu diria que é acreditar que aquilo que você pediu pode se realizar. Uma coisa assim. Pronto. Que aquilo que você pediu para quem, Giovana? Para Deus? Para Deus. Deus, sendo esse ser superpoderoso, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que esse mesmo Deus, que é tudo isso que eu falei, é um Deus invisível, que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, e que a única forma da gente se comunicar com ele é por meio da oração, que é uma conversa que a gente faz com ele, mas que na realidade a gente está falando sozinho aqui no quarto e Deus está ouvindo em algum lugar. Então, em outras palavras, ter fé em Deus ou em qualquer outro tipo de entidade
é algo que ultrapassa os limites da compreensão humana. Porque você acredita em algo que você nunca viu, você acredita em algo que você nunca tocou, isso se chama fé. Ao mesmo tempo que você alimenta uma esperança, como a Giovana falou, de que aquilo que você deseja vai se concretizar por meio dessa fé. Só que para muitas pessoas esse argumento não é suficiente. Você precisa de algo mais concreto, algo mais palpável. Dizer que Deus nos fez e tal é muito vago para algumas pessoas. Para outras não, é o suficiente. Mas para outras pessoas isso é muito vago. E aí o Santo Agostinho, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou juntar filosofia e religião. Eu vou juntar filosofia e teologia. O que é teologia, gente? Teologia é o estudo de Deus através da religião. Certo? Estudo dos fundamentos da religião. Então a ideia de Agostinho foi tentar juntar filosofia produzida na Grécia e a religião, o discurso religioso, o discurso teológico. E qual era o objetivo? O objetivo era utilizar a filosofia para justificar Deus. Repito, o principal objetivo era utilizar a filosofia para justificar Deus. Porque durante a Idade Média, presta atenção, durante a Idade Média, o único assunto que poderia ser colocado em questão era Deus. Você não podia trabalhar ciência, você não podia trabalhar medicina, você não tinha autorização para desenvolver nenhum tipo de conhecimento. Conhecimento que podia ser desenvolvido era um conhecimento que dizia respeito a Deus somente. E aí a ideia era utilizar a filosofia para fortalecer o discurso religioso. E aí sobrou para quem? Platão. Platão. Agostinho pegou a teoria das ideias de Platão e formulou uma nova teoria. Principalmente a parte que falava sobre a ideia do corpo como sendo algo finito, falso, temporal, e a ideia da alma como sendo algo verdadeiro, algo eterno, algo universal. Vou perguntar uma coisa para vocês. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que nós somos formados por duas instâncias, corpo e alma, sendo o corpo algo falso, material, finito, e a alma sendo algo verdadeiro, eterno. Qual dos dois vocês acham que representa essa imagem e semelhança de Deus? A alma, Nana. Eu acho que é a alma. A alma. Exatamente. Porque tem algumas pessoas, gente, que interpretam essa passagem afirmando que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, portanto, o nosso corpo se parece com Deus, como se Deus tivesse um rosto, sabe? E esse rosto fosse parecido com a gente. Mas não. Essa passagem não quer dizer isso. O que é que essa passagem quer dizer? Quer dizer que se nós somos imagem e semelhança de Deus, é porque existe algo de Deus que está presente em nós. Esse algo de Deus que está presente em nós se chama alma. Por que é a alma que é a imagem e semelhança de Deus? Porque a alma é boa, a alma é verdadeira, a alma é justa, a alma não se corrompe, a alma não morre. O corpo peca,
O corpo ele é finito. O corpo tem começo, meio e fim. Então, imagem e semelhança de Deus, ó, se refere à alma. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Ó. O corpo ele é mutável, ele é finito, ele é falso, é ilusório, ele peca. A alma não. A alma é imutável, é eterna, verdadeira. É a parte de Deus em nós, é pura. Então, quando dizemos que somos a imagem e semelhança de Deus, não significa que somos parecidos com Deus fisicamente, mas que a nossa alma é a parte de Deus que habita em nós. Por isso, devemos abandonar os prazeres momentâneos e ilusórios do corpo e focalizar nossos esforços na alma, que nos traz o que é eterno. Daí surge a ideia de paraíso e inferno, baseado ainda em Platão. Se você é uma pessoa, presta atenção, se você é uma pessoa que valoriza aquilo que é falso, ou seja, se você valoriza aquilo que vem do corpo, para Agostinho, você valoriza aquilo que está no mundo terreno. Para Platão, você valoriza aquilo que está no mundo sensível, que é onde está o pecado, o vício e etc. É a mesma coisa, só muda o nome. Agora, se você é alguém que valoriza aquilo que está na sua alma, vai dizer Platão, você chegará ao mundo inteligível. Se você valoriza o conhecimento, se você valoriza a sabedoria. E aí Agostinho vai dizer, se você se dedica às coisas de Deus, você vai para o paraíso, ou para o céu, que é a mesma coisa do mundo inteligível, só que ele dá outro nome. Então veja, o que Platão chama de mundo sensível, Agostinho chama de mundo terreno. É a mesma coisa. Tudo aquilo que é ligado ao corpo e ao pecado. O que Platão chama de mundo inteligível, Santo Agostinho chama de paraíso ou céu, que é o lugar onde você vai ter contato com aquilo que é verdadeiro. Para Platão, o que nos liberta do mundo sensível, do mundo dos vícios, para o mundo inteligível, que é o mundo da verdade, é a filosofia. A filosofia é o instrumento que liberta o prisioneiro de dentro da caverna. Aí vocês vão lembrar lá do mito da caverna. Para Agostinho, o que nos liberta do mundo terreno e pode nos levar ao paraíso, para mais perto de Deus, é o que ele chama de fé, que a Giovana descreveu muito bem para a gente mais cedo. Então percebam que é a mesma estrutura, mas só vai ser mudado o quê? Os nomes, a nomenclatura. Tá certo? Então, ó, o mundo terreno é a dimensão do corpo, que devemos evitar, pois é onde está o vício e o pecado. Os justos que conseguirem fazer isto ganharão a vida eterna no paraíso. A forma de se libertar do mundo terreno é por meio da fé, abandonando as paixões e se entregando a Deus. E aí, gente, para retomar o início, eu pergunto a vocês, se para a gente voltar à presença de Deus, a gente precisa ter somente a fé, por que muitas pessoas ainda julgam que, por exemplo, os homossexuais, né, que foi o assunto que a gente levantou no início, porque as pessoas ainda julgam que os homossexuais não podem ter acesso ao paraíso? Será que o homossexual não pode ter fé em Deus? Professor, mas tem muito homossexual que vive dentro da igreja. Exatamente.
Aí fica aquele negócio. Fazem Será coisas que vai, não boas. vai, vai, não vai, vai, não vai. Eu fico. Fazem coisas boas, né? Sim, só não. Pois Deixa eu. é. A Bia está dizendo aí, ó, a Igreja Católica diz que os gays só podem ir para o céu se nunca praticarem sodomia. Ou seja, só podem ir para o céu se nunca forem realmente gays. Se nunca Só podem praticarem, se for imaculado. se nunca praticarem o ato em si. Mas como é que você... Enfim, é algo muito complexo de a gente compreender, né? Mas que aí eu deixo o questionamento para vocês refletirem aí em casa, com os colegas, com os pais de vocês, não sei, com os irmãos. O que eu sei é que tem muita gente, acho que não só o catolicismo, viu, Rio? Mas o se a gente for olhar para as religiões, por exemplo, árabes, você também lá vai ter um preconceito gigante. Mas que a gente possa refletir sobre isso e que a gente possa tirar nossas próprias conclusões. Então, na semana que vem, a gente vai dar continuidade. Eu vou enviar novamente esse slide para vocês, porque eu quero que vocês anotem ele completo no caderno, tá bom? Mais tarde, depois da última aula, eu envio para vocês a gravação dessa aulinha aqui, beleza? Alguém tem alguma dúvida, gente? Algum comentário, piada, música, quer cantar?